Então, esse é um modelo que eu acho que é fundamental para que a gente possa discutir, né? E, infelizmente, quando se fala de atenção primária em saúde, né, quando se fala de um sistema que tem como base, né, o médico de família, no Brasil, a gente vai falar de SUS e vai falar de atendimento para pobre, né? O que não é realidade, né? Quando a gente for analisar os países desenvolvidos no mundo, os que têm o melhor desempenho do ponto de vista de sistema, né? Os que entregam melhor qualidade de serviço, de melhor resultado e mais valor para a sua população, são os sistemas, são os países que estão baseados na atenção primária em saúde, né? Quando você fala de Grã-Bretanha, né, mais da metade dos médicos da Grã-Bretanha são médicos de família, né? Quando você vai para a Austrália, Itália, Nova Zelândia, Israel, você tem entre 40% e 50% dos médicos na atenção primária, né? E o que é a atenção primária? A atenção primária não é medicina, não é porta de entrada só, né? Não é um serviço que é feito para triar os pacientes e mandar para os outros lugares. Não. A atenção primária é um local onde você tem de 80% a 90% de resolutividade dos problemas e das queixas daquela população que é atendida, né? No Brasil, quando a gente fala de atenção primária, quando a gente fala de médico de família, apesar que isso mudou nos últimos 10 anos, né? Eu acompanhei essa mudança de uma forma muito interessante, né? Porque eu dei aula no INSPER durante 8 anos no MBA de Gestão de Saúde, que era uma parceria INSPER e Einstein. Eu falava exatamente sobre políticas de saúde e regulação em saúde. E quando eu sempre levei um colega, que é o Gustavo Gusso, que é um professor de medicina de família e hoje um empreendedor e que fez consultoria para várias empresas, foi diretor da AMIL na área de atendimento ambulatorial, né? Montou serviços de atenção primária que hoje as operadoras acabam comprando, né? Mas quando a gente falava na aula, eu levava o Gustavo para falar sobre atenção primária, você via aquele pessoal torcer o nariz, né? Muitos médicos, muitos profissionais já com algum tempo de carreira, né? Porque não entendiam, e é óbvio, né? A cultura que nós temos, a cultura que prevalece é a cultura do especialista, né? No Brasil, o que prevalece é você ir direto ao especialista. Ninguém vai pensar em ter um médico que o acompanhe de forma longitudinal para orientar, para tratar e para fazer a regulação e impedir que sejam utilizadas tecnologias desnecessárias em casos dos pacientes, né? Então, foi interessante acompanhar ao longo dos anos a mudança que esses estudantes, que esses alunos, né, as diversas turmas de alunos, foram mais de 12 turmas nesses anos, né, e que, ao final, a última turma estava muito interessada em como se organizaria a atenção primária. Fala, Creusimar. O papel do SUS não seria para desempenhar essa função junto com os postos da prefeitura, né, que são distribuídos por bairros e ficam mais próximos da população? Sim, sem dúvida. O nosso Sistema Único de Saúde, ele tem essa estruturação. Ele tem a atenção primária, deveria ter a atenção primária como a sua base, né? Com os serviços secundários, que são os ambulatórios de especialistas, os prontos-socorros, os hospitais secundários e os hospitais terciários, num processo vamos dizer, de trabalho em rede, né? Funcionamento em rede. O paciente não deveria ir diretamente ao pronto-socorro com uma demanda de baixa complexidade, né?
ou não deveria buscar um especialista com uma demanda de baixa complexidade, ou que ele deveria sim ser acompanhado por um médico de família. O que acontece no Sistema Único de Saúde, né, é que você não tem profissionais adequadamente formados, né, e não remunera, porque no mercado, quem que é bem remunerado? É o especialista. Né? No mercado, e só para entender, por que o especialista ele é melhor remunerado? Né? É porque ele vende muito mais tecnologia. Né? Naquela cadeia de valor que o Raimundo apresentou, né? O médico especialista é o que está muito mais ligado com os diversos tipos de indústria, com a indústria do diagnóstico, né? Então é ele que indica os exames mais complexos, né? Com a indústria farmacêutica, é ele que indica os medicamentos de última geração, né? E ele que vai tratar daquelas patologias e vai, de certa forma, buscar no paciente uma patologia que necessita de uma tecnologia de alta complexidade. Né? Então, por isso que ele é mais valorizado. E, com isso, as residências médicas, elas sempre se encaminharam nesse sentido de muita especialização. Nesse sentido, o Brasil tem muito pouca regulação na questão da formação médica. Né? Sempre quando se fala em você formar menos especialistas, vamos pegar endocrinologistas ou anestesistas, ou radiologistas especializados em intervenção mediadas pelo raio-x, né? Vamos fazer trombectomia, ou vamos colocar molinhas dentro dos aneurismas no cérebro dos pacientes. Né? Se forma muito mais gente para isso do que para atender as necessidades mais comuns da população. Né? E isso que é valorizado. E isso acaba, de certa forma, também influenciando o próprio Sistema Único de Saúde. Né? Quando o Sistema Único de Saúde começou há cerca de uma década atrás a abrir unidades de pronto atendimento pelo Brasil afora, gastar milhões e milhões de reais em unidades de pronto atendimento, ao meu ver, ele estava levando para o sistema público a ineficiência do sistema privado. Né? Porque, se os colegas que estão aí puderem falar também, eu não conheço nenhum país no mundo que tenha prontos socorros com um volume tão grande de abobrinhas como nós temos no Brasil. Nunca vi nenhum serviço, mesmo os americanos, né, que atendam 30 mil pacientes por mês, como nós temos no Brasil. Né? Isso mostra que, realmente, a nossa atenção primária ela está sendo desvalorizada. Uma unidade de pronto atendimento estatal, ela custa, em média, 20 equipes de medicina de família. Né? Daria para você colocar 20 equipes de medicina de família com uma única UPA que funciona 24 horas. E, com isso, você teria, com 20 equipes de saúde da família, muito mais ação sobre a saúde da população do que uma UPA que não tem continuidade nenhuma, que simplesmente faz um diagnóstico e receita medicamentos de forma, vamos dizer, sem nenhum controle, né? E que não tem vínculo nenhum, não traz vínculo nenhum para essa população. Né? Então, Cruzimar, sim, o Sistema Único de Saúde ele está baseado neste modelo aqui, mas ainda... E nós temos ainda outras dificuldades no Brasil. Né? Quando se fez a lei do sistema dentro da Constituição de 88, né? Se criou, se fez o capítulo do Sistema Único de Saúde, né? Se deu poderes iguais, e a gente até defendia isso, né? A questão da municipalização, de você ter, e hoje a gente até percebe isso na própria pandemia, né? A autonomia dos poderes, né? E isso gera uma dificuldade de integração, né?
E você vê a diferença entre o Brasil e outros países que têm essa autonomia um pouco mais regulada pelo poder central, né? Hoje, qualquer município pode decidir se vai abrir ou não o seu comércio, se vai ficar com mais ou com menos isolamento social, né? Por quê? Porque ele tem o poder de dizer isso, né? O Estado também tem um poder, o governo federal tem poder. O governo federal, na pandemia, queria diminuir o isolamento, mas os governos estaduais e municipais têm o mesmo poder nessa decisão, né? E isso acabou gerando também vamos dizer, problemas na hora de você estruturar o sistema. Eu trabalhei, e uma das coisas que eu me orgulho ao longo da minha carreira foi conseguir convencer alguns vereadores e alguns prefeitos a não abrirem hospitais em seus municípios, né? Por quê? Porque o prefeito, o prefeito tem vários interesses em abrir um hospital, né? Primeiro, o interesse é que tem um investimento grande na hora que ele abre o hospital, tem uma obra, e aí tem alguns interesses não republicanos nessas obras, né? Mas ele não sabe que no momento que ele faz um hospital, o quanto ele gasta naquela obra, ele vai gastar anualmente para manter o serviço funcionando. E ele vai abrir um serviço com baixa complexidade, um serviço, muitas vezes, o Brasil, ele tem uma quantidade de hospitais que tem 60 leitos ou menos, muito maior do que hospitais acima de 100 leitos ou de 150 leitos, que seriam hospitais muito mais eficientes, né? E esses hospitais acabam sendo subutilizados, gastando um recurso que poderia ser gasto em atenção primária em saúde, né? Em melhorar o padrão do sistema público, do que a gente chama de atenção básica em saúde, né? Então, prefeitos muitas vezes preferem abrir UPAs, preferem abrir hospitais, do que investir em atenção primária, né? Viu? Eu vou antecipar aqui uma das minhas provocações, né? Você nos trouxe um dado importante de que os locais, os países onde mais se entrega valor em saúde, ou seja, onde a resolutividade é maior, são países europeus, né? Então, não obrigatoriamente europeus, mas são países países já bem desenvolvidos, né? E que têm sistemas públicos, né? Talvez o termo mais adequado seja esse, países mais desenvolvidos, né? Estaria certo eu afirmar que a vertente educação da população é um fator de muita importância para melhorar a resolutividade em saúde, porque quando você olha para esses países, você enxerga também que eles têm uma população com um nível de educação e formação superior ao nosso, por exemplo, quando a gente compara aqui com o Brasil, né? Então, eu posso afirmar que a educação, a melhoria na educação das pessoas pode ser um fator importante para aumentar o valor ou aumentar a resolutividade das ações dos profissionais médicos? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um fator muito importante, porque você conseguir entender o que o médico está falando, né? Você conhecer o seu corpo, conhecer a sua relação com o meio ambiente, né? Essas interações, elas são mediadas pelo conhecimento, né? Se você tem esse conhecimento, você vai ter um desempenho melhor no cuidado da sua saúde. Mas não é um fator absoluto, porque quando a gente compara os Estados Unidos com esses outros países, né? E a educação nos Estados Unidos é uma educação que podemos considerar muito boa, né? Tem ótimos desempenhos nesses comparativos internacionais, né? O resultado do que é entregue não é o melhor resultado, é o pior resultado. Eu diria que, além da educação, você tem um modelo do sistema, né? Se você tem efetivamente um sistema,
que é regulado e direcionado para a saúde da população, ou você tem um mercado de saúde que não obrigatoriamente está voltado para a saúde da população, né? Eu não estou tirando... Pois não, pois não. Então, eu gostaria de complementar, assim, complementando o que o Raimundo falou, a respeito desses modelos, porque acho que, além da questão da educação da população, a gente tem a questão dos modelos que são utilizados para, digamos, disseminar a saúde no país. Então, os modelos, eles não contemplam a saúde integral ou a medicina preventiva. Porque a gente tem vários exemplos assim, eu mesma participo de um projeto, né, no AC Camargo, que é excelente, anual. Mas ele é muito restrito. Então, o que eu percebo também, que além da gente não ter uma educação onde a população desconhece o seu próprio corpo e as suas necessidades, o modelo não ajuda que a população seja saudável, ou esse acompanhamento que, teoricamente, o médico de família faria, né? Para que ele tenha uma saúde integral, preventiva, antes de chegar nos limites, por exemplo, da obesidade, que a gente tem muito grande, enfim, essas doenças que são mais... que tem mais as pessoas mais idosas, né? Então, se a gente faz uma medicina preventiva, não só física, mental, psicológica, isso tudo minimizaria o uso dos remédios. Aí vai contra, talvez, algumas políticas, que é o que acontece, acho que nos Estados Unidos, né? Gostaria que você comentasse. Na realidade, quando você tem sistemas de saúde que são baseados na atenção primária, você nunca vai para um especialista sem ter a indicação desse seu médico de família. Tem um estudo interessante que ele foi feito em dois momentos, né? O mesmo estudo foi feito em 2 momentos nos Estados Unidos, né? Ele é a ecologia da saúde, né? Depois eu posso até disponibilizar para vocês. E também vou disponibilizar para vocês o comparativo da Commonwealth Fund sobre um relatório anual que a Commonwealth Fund de comparação de 15 ou 20 sistemas de saúde, mostrando indicadores e colocando a característica de cada um desses sistemas, né? Mas vou dar um exemplo de como que funciona em alguns países, né? Tem um amigo meu que hoje é um dos diretores do Einstein, e ele conta uma história interessante de quando ele estava nos Estados Unidos, para você ter uma ideia de como é que os próprios americanos acabam tratando essa questão do uso do serviço de especialidade, né? E, no caso, ele estava fazendo um pós-doc em Pittsburgh, né? E estava lá num grande hospital, ou era em Boston? Não, em Boston, e estava em casa e, de repente, sentiu uma dor na barriga e acabou indo achou, estou com apendicite. A dor não passava, uma dor abdominal forte, vou no pronto-socorro. Foi no pronto-socorro do hospital onde ele era o pós-doc, né, onde ele fazia o seu pós-doc, foi triado por uma enfermeira, e ele disse, olha, sou desse corpo clínico, estou com uma dor abdominal muito forte e acho que eu estou com apendicite, eu queria ver o cirurgião. Ela falou, olha, são 2 horas de espera, tá? Puxa vida, mas eu estou com muita dor, não sei o quê. Não, são 2 horas de espera. Então, eu posso ir para minha casa e voltar para cá? Ele falou, você pode ir, mas serão mais 2 horas de espera de novo, né?
Aí ele sentou lá, ficou esperando, não sei o que e tal, de repente deu uma vontadezinha dele fazer xixi. Foi no banheiro e expeliu um cálculo renal. Ou seja, ele acabou tendo ele era um cálculo renal que ele acabou expelindo e não precisava do atendimento médico naquele momento, né? Então, reportando a esse estudo da ecologia de saúde, né? Foram os americanos, esses cientistas, eles pegaram 1.000 pessoas maiores de 18 anos, tá? E acompanharam durante um mês. O primeiro estudo foi feito na década de 60 e o segundo estudo foi feito depois, no início dos anos 2000. Né? E essas pessoas tinham que anotar todos os sintomas que elas tinham ao longo desse período de um mês. Ah, puxa vida, eu tive uma dor de cabeça, tive uma diarreia, coceira na orelha, puxa, uma dor no peito forte, né? Quer dizer, anotaram todos os sintomas. 90 e tantos % das pessoas tiveram algum tipo de sintoma, né? Por isso que aquele conceito do bem-estar físico, mental e social é muito difícil de você alcançar, porque sintoma é natural de quem está vivo, certo? Aqueles que disseram que não tiveram sintoma, provavelmente ou não perceberam ou são grandes mentirosos, né? E aí, eles também anotaram o que foi feito a partir desse sintoma, né? Então, mais de 60%, eu não me lembro agora qual o número, mas a maior parte resolveu em casa, né? Esperou passar, ou tomou um medicamento, ou ligou para a avó, né? Conversou com o marido, né? Conversou com a esposa, e teve uma orientação e fez um autocuidado e se resolveu. Uma outra parte acabou indo na farmácia, né? Acabou indo num serviço não médico, né? Uma parte um pouco menor do que essa grande maioria, né? Uma outra quantidade de pessoas, menor também, acabou indo no seu médico de família, num serviço de atenção primária, né? E acabou resolvendo os problemas. No final, um grupo menor, muito menor, de cerca nessas 1.000, de cerca de umas 20 a 30 pessoas, acabou indo num hospital secundário e de 3 a 4 pessoas foram efetivamente para um serviço de atenção primária, né? Por que eu estou falando? E esse estudo ele foi repetido nos dois momentos e ele deu os mesmos resultados, né? A ecologia da saúde. O problema é o que se faz com os sintomas hoje, né? Como você disse, né? Se a pessoa, e como o Raimundo colocou, se a pessoa é educada, ela está acostumada, ela sabe que aquilo é uma coisa que pode ser que passe, né? Ou não, puxa vida, eu comecei a ter um formigamento no meu braço direito, estou perdendo força, eu sei que isso pode ser um sintoma de um acidente vascular cerebral isquêmico. Puxa, vou imediatamente para o médico. Mas se eu não sei que isso pode ser um sintoma de acidente vascular cerebral isquêmico, eu não vou no médico, vou no médico só quando eu perder totalmente a força e quando eu já não tiver mais oportunidade de me tratar, né? O problema hoje é que a gente medicaliza cada vez mais os sintomas, né? E coisas que o médico de família poderia estar resolvendo facilmente, 90% dos sintomas o médico de família resolve, e se ele conhece o paciente e acompanha de forma longitudinal esse paciente, ele vai poder falar, bom, esse cara, isto não é comum nele, né? Eu vou ter que investigar, vou ter que aprofundar a investigação. Ou não, eu conheço o sujeito, sei que ele tem uns peripaque, né, e que isso vai passar com, sem ou apesar do médico, né? Mas o que acontece é que cada vez mais se medicaliza sintomas, né? Isso ficou muito claro na indústria da psiquiatria americana, né? Cada vez que ia se discutir o Código Internacional de Doenças, eles têm um nome lá que eu não me lembro agora, das doenças específicas psiquiátricas, cada vez mais você vai
transformando sintomas que são normais em doenças. E para cada doença você desenvolve um medicamento, né? E esse medicamento, que muitas vezes não é nem um medicamento novo, mas é um medicamento que alguém inventou, que ele serve para aquele novo sintoma, para aquela nova doença, ele começa a ser vendido pelos psiquiatras, né? Então, o processo de regulação, né, o processo de intervenção do Estado na forma como as pessoas usam o serviço, ele é preponderante sobre a própria capacidade da pessoa escolher o que é melhor para ela, mesmo tendo educação. Mesmo tendo educação. Eu conheço altos executivos, até um presidente de um hospital, que não é médico, mas é um alto executivo, um dos caras mais ricos do Brasil, quase fizeram uma cirurgia de coluna nele, certo? Porque iam colocar lá mais de 100 mil reais de porcas e parafusos. O interesse do sujeito que estava indicando era fazer uma cirurgia absolutamente desnecessária. Quando ele foi buscar uma segunda opinião, porque um amigo médico dele, de quem ele é muito próximo, disse que, olha, cara, eu acho que estão abusando de você, né? Ele passou e falou, fez uma fisioterapia e melhorou, entendeu? Então, mesmo a educação não permite que você faça a escolha do que é melhor ou do que é pior para você. A regulação do Estado, e quando eu digo regulação do Estado, o papel do médico de família no processo de regulação, ele é fundamental, porque ele que te acompanha vai te dizer se aquilo é bom ou não para você, se aquilo que você está fazendo é necessário ou não. Diga, Creusimar. Dá o microfone, Creusimar. Desculpa, para contar um episódio que aconteceu um tempo comigo. Eu estava fazendo um trabalho no Piauí, em Parnaíba. E aí tive uma enxaqueca muito forte, fui obrigada a ir uma UPA. Naquela época eu não conhecia muito as UPAs, então quando eu cheguei lá eu fiquei assim um pouco assustada, muita gente, as condições um pouco precárias. Não tinha um médico, quem me atendeu foi um enfermeiro, me deu uma injeção de imediato, fez eu ficar deitada lá na maca e rapidinho eu estaria liberada. Aí, depois disso, eu tirei férias, estava nos Alpes Suíços, senti a mesma dor de cabeça, né, os mesmos sintomas. Tive que ir para uma clínica e lá contei mais ou menos qual era o meu sintoma para eles dar um remédio para enxaqueca, dor de cabeça. Mas não, eles não deram remédio, foram fazer vários exames. E nesses exames, nesse processo, eu tive que tirar a roupa, ficar com uma bata que não cobria muito. E ali fiquei junto com vários pacientes e todo mundo falando um linguajar misturado de alemão com outro idioma. E eu me sentia assim um pouco invadida, a minha privacidade. E quando foram passar um remédio, foram passar um supositório, que eu teria que colocar ali naquele mesmo local. Aí demorou ainda para fazer o efeito. Aí eu lembrei, lá em Parnaíba, com toda a precariedade, está certo que o remédio pode ter sido muito forte, que teve efeito imediato. Mas, assim, a pressão psicológica não foi tão grande como eu senti lá na Suíça. Então, para você saber o que você quer, bem, né? É difícil. Sem dúvida, sem dúvida. E você abordou um assunto que eu também vou abordar daqui a pouco, que é a questão do papel das outras profissões na área da saúde. Tá? Isso eu acho uma coisa muito importante, né? Mas, dando sequência aqui à nossa conversa, né? Eu acho que, e como o tema, né? Como que a gente, um gestor da área da saúde obtém o alto desempenho, né? Eu acho que tem aspectos que são fundamentais e que não podem nunca ser esquecidos e tem que ser buscados sempre enquanto meta por esse gestor, por esse líder, né? A primeira questão é a questão da segurança do paciente, né? E no final dos anos 90, né,
foi feita uma publicação americana que o Instituto Nacional o NHI americano, o National Health Improvement, fez uma publicação sobre as mortes, sobre uma estatística que nunca tinha sido apresentada, sobre as mortes que ocorrem em decorrência da assistência à saúde nos Estados Unidos. E nessa época, o número estava entre 42 mil e 98 mil mortes ao ano, ocorrida por, que a gente chamaria de, não erros médicos, né, mas erros dentro do sistema de saúde, dentro dos serviços de saúde americano. Isso gerou uma grande comoção e um grande movimento, né, nos Estados Unidos, e que depois se espalhou pelo mundo. A própria Organização Mundial de Saúde tem as suas metas internacionais que têm que ser incorporadas, metas internacionais de segurança do paciente, né? Por quê? Porque cada vez mais a incorporação de tecnologia, ela leva a riscos dos pacientes, né? E o objetivo é que a gente consiga reduzir essas mortes desnecessárias por risco do paciente, né? O Raimundo publicou aí na última publicação de notícias dele uma informação de que grandes empresas estão investindo $1 bilhão na busca de um melhor desempenho no combate às superbactérias, né? O uso inadequado, ou o próprio uso dos antibióticos, né, e muitas vezes de forma inadequada, ele fez uma seleção natural das bactérias, dos fungos, né, que são mais resistentes. Ou seja, cada vez mais os serviços de saúde criam germes super resistentes e que são muito difíceis de você combater porque você não tem nenhum tipo de medicamento, de antibiótico, de antifúngico que mata esses medicamentos, esses germes, né? Então, como é que a gente combate esse tipo de coisa, né? Como é que a gente evita isso, né? O primeiro é garantir processos absolutamente seguros, né? Livres de contaminação, né? E a primeira coisa, uma das metas internacionais de segurança do paciente é uma coisa muito simples, né? Que no século XVIII, um médico austríaco, né, descobriu que lavar as mãos reduz o grau de morbidade e mortalidade dos pacientes, né? Esse cara, infelizmente, morreu louco, porque ele não conseguiu... As pessoas não entendiam o que ele falava, não queriam lavar a mão, e até hoje a gente tem dificuldade para que isso aconteça nos nossos hospitais, né, e nos nossos serviços de saúde. Então, segurança do paciente, uma pessoa que faz gestão de saúde e busca ter alta performance, tem que buscar a segurança do paciente. Índice de queda de pacientes, né? Nós temos que reduzir a queda do paciente. O paciente que cai no hospital é uma grande chance dele ou piorar, ou ir a óbito, ou ter uma fratura, né? Uma fratura de crânio. As úlceras, né? Por pressão, pacientes que ficam deitados sempre do mesmo lado, do mesmo jeito, começam a fazer escaras, né? Começam a fazer úlceras, né? Reduzir as úlceras por pressão. O uso adequado dos medicamentos, né? Nós temos medicamentos que são de alto risco. O cloreto de potássio, por exemplo, que a gente usa sempre diluído em grandes quantidades de soro, né? Ele, se você injetar direto na veia, ele mata na hora, ele faz uma parada cardíaca irreversível, não tem o que faça voltar, né? Assim como uma série de outros medicamentos nesse sentido, né? Então, você tem que ter formas no seu serviço de garantir que esses medicamentos eles estejam muito bem identificados, que a prescrição deles ela seja controlada para não matar pacientes. Eu já vi muitos acidentes nesse sentido, né? A identificação adequada do paciente, né? A identificação adequada do paciente. O que eu já vi de paciente fazer exame, até cirurgia errada, porque identificaram ele de forma errada, né? É uma coisa absoluta. E parece simples, né? Pô, identificar o paciente parece simples. Não é simples. Quando você entra no serviço de saúde, vai fazer algum procedimento, olham a sua pulseirinha
200 vezes, comparo com o nome que está lá no computador ou no seu prontuário, isso não é porque os caras são chatos, isso porque é a segurança do paciente, né? E outros procedimentos, né? A cirurgia segura, né? Tem um processo que se chama, coisas relativamente simples, né? Pô, eu preciso ver o nome do paciente, o tipo de cirurgia, quem são as pessoas que estão em volta na sala, né? Qual é o local da cirurgia, porque o que eu já vi fazer cirurgia que era numa perna e fizeram na outra, entendeu? Amputaram a perna errada. Você já imagina uma coisa dessa? Né? Mas isto acontece. Por quê? Porque você não tem processos seguros. Né? Então, a segurança do paciente, existem tecnologias, já existem metodologias para isso, a própria comunicação, uma coisa muito comum. O médico fala uma coisa, a enfermeira entende outra, passa para o outro, ou entende mais ou menos, passa para o técnico de enfermagem, e aí já fizeram uma coisa completamente diferente daquilo que o médico tinha pedido. Né? Então, a própria área de saúde aprende com setores que têm uma segurança muito mais estabelecida, né? Como, por exemplo, a área da aviação. Existe um sistema de comunicação entre os pilotos, os comissários, o copiloto, né? Que se chama CRM, que tem sido incorporado ao serviço de saúde na área das unidades de terapia intensiva. Então, segurança do paciente é fundamental. E o gestor de alto desempenho tem que se aprofundar nisso, não pode relegar isso nunca. A outra questão é, não existe sistema de saúde eficiente, e aí eu estou falando de sistema, e estou falando para quem faz gestão de operadoras de plano de saúde, e para quem, e aí vou remeter de novo ao Gustavo Gusso, né, que implantou na Rede A1000 os primeiros ambulatórios de saúde de médicos de família, né, e ampliou isso, apesar de ser absolutamente insuficientes, né. A própria Intermédica Notre Dame, né, de onde o Renato atuou durante vários anos aí, onde eu também atuei, e que tem como base atenção primária. Pode ser que não seja um médico de família, mas tem lá o pediatra, que fundamentalmente é um médico de família, né, mas para uma determinada idade, né, e o clínico, né, os centros médicos da Intermédica Notre Dame são baseados no clínico e no pediatra. Alguns poucos têm o ginecologista, porque, infelizmente, ginecologista não faz bem medicina de família. É um cara que pede vitamina D para todo mundo, pede exame de tonelada. E as mulheres podem muito bem dizer isso se tem os seus ginecologistas, né? Porque sai de lá com toneladas de pedidos de exame e que muitas vezes não se sabe nem para que serve. Né? Então, sistema de saúde eficiente tem atenção primária. Eu vou dar 2 exemplos que eu vivi. Né? O Hospital Sírio-Libanês, que tem um plano de saúde para todos os seus funcionários, né? Em determinado momento, com um custo elevadíssimo, resolveu abrir um ambulatório de saúde da família, de médico de família, dentro da sua sede, lá na Bela Vista. Né? E começou a atender, com medicina de família, os seus funcionários, agregado à saúde ocupacional. Né? E estendeu isso depois também para os dependentes desses funcionários. O custo do plano de saúde fez assim, ó, foi lá para baixo. Né? O uso de cirurgias desnecessárias, resolveu um monte de coisa. Tanto que tornou-se um produto do próprio Sírio-Libanês. Hoje o Sírio-Libanês atende o Santander, por exemplo, ele tem ambulatórios dentro de vários serviços do Santander, né? E a Votorantim também é atendida pelo Itaú, pelo Sírio-Libanês. E o Einstein também começou a abrir as suas clínicas de atenção primária, e nisso eu tive atuação direta, porque discuti muito nas reuniões de planejamento estratégico do Einstein essa questão do modelo de atenção primária como sendo uma saída para os grandes hospitais. Né? Em determinado momento, os grandes hospitais perdem os seus clientes porque ninguém mais consegue pagar aquele custo elevadíssimo que é um paciente direto para um hospital
para resolver situações de baixa complexidade, né? E não basta ter médico de família, ter hospital, ter serviço diagnóstico, se você não trabalha com uma rede sinérgica. Você tem que ter a sinergia entre os diferentes serviços, né? O cara não pode repetir no hospital aquilo que ele já fez na atenção primária. Se ele já fez, né? E o paciente, quando sai da atenção primária e vai para o hospital, ele tem que ter um relatório bem escrito, né? E nisso a tecnologia da informação ajuda, né? No período que eu fui diretor do Hospital do Imiboimirim, que é uma parceria entre o Einstein e o Sejan, que é a empresa onde eu estou hoje, né? É uma região extremamente carente, mas no município de São Paulo, a região do Imiboimirim é a que tem a maior e melhor rede de atenção primária do município, né? Então, nós trabalhamos intensamente e até fizemos um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, né? Dentro do projeto do PPSUS, avaliando esse processo de interação entre o hospital e a rede de atenção primária. Quando se internava um paciente com doenças passíveis de resolução pela atenção primária, a gente pedia para aquela unidade onde aquele paciente se cuida, mandar um relatório sobre o cuidado que ele tinha lá naquele local, os exames que ele fez, as patologias que ele tinha e o tratamento que ele estava fazendo. E quando se devolvia esse paciente para a rede de atenção primária, depois de tratado no hospital, também se devolvia com um relatório bem descrito, com a consulta agendada, etc. O que a evidência mostrou nesse trabalho é que aqueles pacientes que efetivamente tiveram esse processo, esse sistema completo de comunicação entre atenção primária e hospital e atenção primária, tiveram redução de 50% na chance de morte e na chance de reinternação. Ou seja, nós temos evidência de que a rede funciona e que com isso nós conseguimos reduzir custo e conseguimos tratar melhor os pacientes. E, infelizmente, os nossos sistemas, tanto público quanto privados, não funcionam em rede. Cada vez que você entra num hospital, cada vez que você entra num serviço, você tem que relatar tudo de novo, você tem que refazer os exames novamente e você não tem nenhum histórico que fique contigo ou que fique para o sistema, né? E a outra questão, vou até pegar o que a Creusimar tinha dito, né, a questão da maximização do conhecimento multidisciplinar, certo? Quando aquela enfermeira fez aquele medicamento em você, provavelmente, espero que sim, ela estava baseada num protocolo clínico, né? O que é um protocolo clínico? Um protocolo clínico é todo o conhecimento sobre a determinada patologia do ponto de vista de diagnóstico e de terapêutica, né? Aonde o médico pode fazer, mas a enfermeira também está autorizada a fazer esse tipo de procedimento, né? Não sei se foi isso que aconteceu com você, de certa forma ela resolveu. Mas vou dar um exemplo onde nós trabalhamos muito com enfermeiras fazendo assistência direta. Não nós, enquanto Sejan, mas o mundo faz isso, certo? Que é a questão do parto, né? O Sejan hoje faz gestão e eu fui um dos introdutores disso na Grande São Paulo, né? Que é o parto feito por enfermeiras obstetras, né? Não vamos nem remeter ao Ceará, né? Onde houve um trabalho grande, né? O Galba Araújo era um obstetra que ele trabalhou com as parteiras, né? Que não tinham formação, tinham uma experiência, né? E ele conseguiu reduzir a mortalidade neonatal por tétano, orientando as parteiras a esterilizarem os seus instrumentos cirúrgicos, né? Mas nós trabalhamos com enfermeiras formadas, nível superior, que fizeram 2 anos de especialização em obstetrícia, né? Nessas 9 maternidades, nós implementamos, são em maternidades do município de São Paulo, nós colocamos médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, neonatologistas, né, também,
E quem acompanha o trabalho, quem interna, quem acompanha o trabalho de parto e faz o parto normal, é a enfermeira. Tá? Isso acontece na Inglaterra, isso acontece no Japão, isso acontece na Holanda, na Alemanha, até nos Estados Unidos. Né? Só não acontece no Brasil. Por quê? No Brasil, na iniciativa privada, se você colocar a enfermeira obstetra, o médico vai deixar de ganhar pelo parto ou pela cesariana, né? que é muito mais eficiente para ele. Né? A eficiência da cesariana não é para a paciente, a eficiência da cesariana é para o médico, porque em uma manhã ele consegue fazer 3 partos. Nunca um obstetra vai conseguir fazer 3 partos, se for um parto natural, deixar evoluindo naturalmente em poucas horas. Né? Então, utilizar o conhecimento da fisioterapeuta, cada vez mais nós temos fisioterapeuta dentro das UTIs. Quem manipula respirador hoje dentro de UTI, quem manipula o ventilador não invasivo nas unidades de internação, é uma fisioterapeuta. Né? Então, o conhecimento multidisciplinar nos faz com que a gente tenha muito mais eficiência e restringir para o médico aquilo que só o médico pode fazer. Diagnóstico, quem faz é médico. Algumas terapias, quem faz é o médico. Cirurgia só pode ser médico. Entendeu? Então, e quando você coloca o médico, vou dar um outro exemplo, né? Para fazer coisa que o técnico podia fazer, né? Você perde eficiência. Vamos dar um exemplo, além de parto, né? Oftalmologista. Quem aqui já pegou um óculos em um país que não seja o Brasil? Quem já foi num serviço de uma ótica pedir um óculos? Alguma de vocês? Alguns de vocês? Não? Pois sim. Nos outros países, tirando o Brasil, quem receita óculos, quem faz o exame, aquele de ver o seu grau, etc., né? E até a própria pressão intraocular, é um técnico, é um optometrista, né? É um optometrista. No Brasil, você obrigatoriamente tem que ir num cara que estudou 6 anos de medicina, fez pelo menos mais 3 anos de residência médica, especialista em fazer cirurgias oculares, em tratar descolamento de retina, glaucoma, catarata. Né? Você vai num cara que tem toda essa formação para pegar a receita de um óculos. Essa semana mesmo eu acabei indo em um, porque não tem optometrista no Brasil. Né? E por que isso? Né? Porque a corporação médica no Brasil é muito forte e ela tem um poder muito grande sobre essa questão da regulação. Né? Ela forma um monte, ela tem um poder grande, não só sobre a formação dos médicos, através das universidades, da pressão que ela faz das sociedades de especialistas sobre estas universidades, sobre essas faculdades, sobre essa formação, né? E impede que outros técnicos, outros profissionais possam aumentar a eficiência do sistema. Né? Vou dar no Embu-Mirim, na região do Embu-Mirim, hoje tem lá uma meia dúzia de oftalmologistas, mas quando eu fui diretor do hospital, não tinha, para 700 mil pessoas, não tinha nenhum oftalmologista naquela região. Né? A população tinha que pegar um ônibus, andar 10 quilômetros e ir até Santo Amaro para passar no oftalmologista. Né? Pô, nós não ganharíamos muito mais eficiência se tivesse técnicos optometristas nas unidades de saúde, em algumas unidades de saúde, né? Então, isso é desempenho do sistema e que não depende só do médico, depende do Estado. A outra questão é a geração e disseminação do conhecimento. Tudo aquilo que nós fazemos cada vez melhor, nós temos que estruturar através de pesquisa, né, mesmo pesquisas que sejam operacionais dentro do próprio serviço, né, para gerar conhecimento, para que garanta a replicação das melhores práticas nos novos serviços. Né? Então, isso é fundamental. Né? E a questão do uso da tecnologia da informação para que cada vez mais, eu acho que a telemedicina, felizmente no Brasil, acho que não tem mais retorno. Nós vamos fazer hoje consultas via telemedicina, como nós vemos isso no mundo, né? Eu estive na Califórnia, na Kaiser Permanente, onde isso já é prática normal, né? O acompanhamento de um paciente
crônico, ele não precisa se deslocar de casa até o seu médico para poder fazer algumas perguntas, para poder fazer até alguns exames, né? Então, tecnologia e análise dos grandes bancos de dados que nós temos hoje, tá? Para gerar conhecimento, para gerar uma medicina mais preditiva, né? E para finalizar, eu queria falar o que a Covid nos ensinou sobre os sistemas de saúde, né? Eu acho que a Covid ela reforçou muito a necessidade de termos um sistema de saúde forte, tá? Um sistema de saúde estruturado, um sistema de saúde que realmente atenda à necessidade de saúde da população, né? Uma coisa importante que a gente vinha discutindo ao longo dos últimos anos, né? Puxa vida, o nosso modelo de sistemas de saúde ainda estava baseado muito no modelo para atendimento de casos agudos, né? E como a Rosângela disse, né, nós temos cada vez mais doenças crônico-degenerativas, em função do envelhecimento da população, em função da mudança de hábitos, né? Nós temos doenças crônico-degenerativas, quando antes nós tínhamos mais doenças epidêmicas, né? Mais doenças relacionadas ao contato do mundo, do ser humano com o meio ambiente, as grandes epidemias, né? E a gente vinha pensando num modelo que atendesse principalmente essas doenças crônico-degenerativas, mais baseadas em acompanhamento longitudinal desse paciente. Mas, de repente, veio uma pandemia e nós precisamos de um monte de UTI e de um monte de pronto atendimento para atender esses pacientes. Então, ainda o modelo de eficiente, ele tem que ser ele tem que se manter com esse modelo de atendimento de casos agudos, né, de casos epidêmicos, mas de que forma que nós vamos fazer o acompanhamento dos pacientes com doenças crônico-degenerativas, né? Basta ter bons hospitais? Não basta ter bons hospitais. Nós temos ótimos hospitais hoje no município de São Paulo e no Brasil inteiro e que estão vazios hoje. Estão absolutamente vazios. Por quê? Porque eles baseiam a sua assistência na entrega de um monte na venda de coisas, né? Eles vendem tratamentos de doença, mas não vendem cuidados de saúde, né? O modelo baseado no mercado responde às necessidades de saúde? Mais uma vez, eu tenho certeza que não. Tá? Eu não sou contra o mercado, contra a participação da iniciativa privada no sistema de saúde. Tanto que eu trabalho numa empresa privada que presta serviços para o sistema público de saúde. Mas eu tenho certeza que e as evidências mostram, e eu vou passar para você depois as publicações da Commonwealth Fund, aonde o modelo de mercado, ele não... Quando você busca o lucro vai sempre se sobrepor enquanto sistema, não enquanto um prestador exclusivo, tá? Enquanto sistema, ele vai se sobrepor àquilo que é a necessidade de saúde da população, tá? E o papel do Estado? O papel do Estado, ao meu ver, é um papel de financiador do sistema. Ele tem que contratar a iniciativa privada. Vou dar um exemplo. No Reino Unido, a Capta, que é uma grande empresa que tem mais de 60 mil funcionários no mundo, inglesa, e que produz sistemas de tecnologia da informação, ele produz todo o conhecimento, toda a base de conhecimento e os sistemas para o uso do NHS, do Sistema de Saúde britânico, né? É uma empresa privada, né? Os médicos de família do sistema britânico, do britânico principalmente, eles são médicos privados, eles não são funcionários públicos, né? Então, existe sim o papel da iniciativa privada em fomentar o desenvolvimento. Quem é que está buscando a vacina para o tratamento da Covid? São empresas privadas, têm um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologia, mas tem que ser mediado pelo Estado e, ao meu ver, financiado pelo Estado.
E aí eu já falei do papel do mercado. O papel do mercado é garantir a melhor prestação de serviço, a eficiência, né? Só para dar um exemplo, no Brasil, se você for contratar qualquer funcionário público, você vai demorar, se tudo der certo, pelo menos 180 dias. Pelo menos 180 dias, tá? Agora, se alguém entrar com uma contestação e se aquele funcionário disser que só pode assumir daí 2 anos, você já perdeu, você não consegue contratar o sujeito, né? Na iniciativa privada, de um dia para o outro você consegue repor o funcionário que você perdeu, né? Então, para mim, o mercado tem um papel em dar eficiência aos sistemas de saúde públicos, tá? Financiados pelo público. Então, o resumo da ópera era isso que eu tinha para falar, e aí abro aí para a gente poder fazer os comentários finais e tirar dúvidas. Tudo bem, Silvio? Obrigado, Silvio. Parabéns aí pela tua explanação. Ulisses, prazer em vê-lo, hein? Revê-lo. Prazer em vê-lo aí. E quero te falar assim que cada tema desse, cada linha aí, a gente poderia ficar horas falando e debatendo. Acho que se conseguiu sintetizar aí vários temas relevantes aí para a gente, ora, trazer o tema, né? Porque às vezes fica lá meio solto no nosso dia a dia. Então, foi bem bacana. Quero só reforçar uma fala sua aí, o quanto é importante a tecnologia de informação para a gente democratizar a eficiência do processo do sistema de saúde. Eu estou montando uma empresa, uma startup de plano de saúde, e eu perguntava por que na outra empresa eu tinha tanta dificuldade em fazer as coisas e agora eu vejo com tanta simplicidade na execução de vários temas dentro da empresa, né? Talvez uma porque eu esteja fazendo e com muita vontade, mas cultura e dados poluídos dificulta muito, e a cultura, né, do dono, a hora que você compra uma empresa, vem culturas diferentes, o quanto é difícil você mudar. E a hora que você extrai os dados, o quanto eles estão contaminados, estão sujos, né? Como você não consegue extrair o melhor. E aí a ineficiência do processo acaba traduzindo no dia a dia excesso de exames, excesso de cirurgias. Você regula um pedaço. Você consegue regular o gasto de OPME, mas não consegue regular, né, aquilo que acabou ficando introduzido um pouco na cultura da medicina, né? E aqui não tem juízo de valor de culpar quem é o culpado, mas um aumento do número de volume, né? A partir da consulta, como você não tem uma verticalização, uma rede primária eficiente, excesso de exames, consulta gera exame, que gera procedimento, que gera cirurgia, que gera hospitalização, que gera UTI, que volta, né, esse processo às vezes desnecessário, às vezes o hospital não é muito adequado, faz uma cirurgia e aí prejudica aquele que deveria ser o beneficiado de tudo isso, que é o cliente, que é o paciente, acaba sendo o centro do problema e não a gente buscar a solução aí. Mas o quão é importante a tecnologia para que a gente possa realmente... Eu só vou compartilhar algo que a gente está construindo na companhia, né? A gente está construindo que dentro do prontuário vai ter os exames, né? E aí, para que a gente não solicite um segundo exame, né, desnecessário, né? Da mesma forma, esse exame, 100% vai por WhatsApp para o paciente, que vai ter um médico que vai dar devolutivo. A gente sabe o quão é ineficiente. O médico pede, o cliente às vezes não pega, porque passa a dor, né? Já não tenho mais a dor, já não preciso mais do exame, né? E às vezes tem alguma coisa ali que, somada à consulta, somada a outros fatores formados, a gente consegue. Então, que a gente nossa proposta é dar uma devolutiva 100% aos pacientes do exame, para ter um médico de um grupo de pessoas, né? Mais ou menos a CAISE permanente, eu também estive lá na CAISE permanente lá, e que a gente ele consiga cuidar lá de 600 pacientes, 700, não sei qual vai ser o número, tanto mais a eficiência
da tecnologia, onde fazer. E mais, por cima de tudo isso ainda, a inteligência artificial, que pode ser algo transformacional em toda a cadeia de valor da saúde, em toda a cadeia. Então, é algo que a gente está investindo e espero que isso venha contribuir com a própria medicina, com o próprio serviço, com a própria experiência do paciente, e que a gente possa voltar em outros momentos aqui e falar, né, que o Brasil melhorou sua saúde pública, ficou mais eficiente, as pessoas vão menos no médico, a gente viu a correlação de gasto por vida, o público e o privado gastam quase igual, só que o público atende 150 milhões de pessoas, né? E o privado atende menos de 50 milhões de pessoas. Então, está mal gasto, todo mundo está insatisfeito, e eu acho que a gente tem a obrigação aqui, através também desse fórum que se inicia, a ver como é que a gente faz e traz a contribuição para a sociedade, não só ser mercantilista, que é importante o capital, né, gerar riqueza, gerar lucro, mas como é que a gente consegue dar uma contribuição para a sociedade também aí. Obrigado aí pelo seu tempo aí. Eu que agradeço você. Tem nome já o seu plano? O plano chama-se Leve Saúde. Começa no Rio de Janeiro para as pessoas acima de 45 anos. Muito bom. Quem está convidado a fazer uma pré-venda, fala comigo aí. Legal. Parabéns. Parabéns pela sua iniciativa e acho que esse modelo ele já nasce vencedor, entendeu? É óbvio que você tem que vencer essa cultura que você disse, né? Porque a cultura ainda é muito de usar o especialista, sempre, né? Mas eu tenho visto muitas iniciativas surgindo de novas operadoras de plano de saúde com esse foco na atenção primária, né? Esse foco no uso da tecnologia de forma muito intensa, né? E acredito que a contribuição vai ser muito grande e o resultado melhor ainda. Silvio, queria só saber a sua opinião sobre a judicialização aí influenciando a área de gestão na área da saúde. Quando a gente... Judicialização é um processo que ele é mais ou menos como não vou dizer que é uma jabuticaba, porque como nós somos muito... A gente gosta de copiar os irmãos brancos do norte, né? Lá também a judicialização é um grande mercado, né? Uma coisa que me surpreendeu uma vez que eu estava nos Estados Unidos foi ver uma propaganda de um serviço que orientava as pessoas que usavam um determinado anticoagulante, e que quando você usa esse anticoagulante corre o risco de ter mais sangramentos, acidente vascular cerebral, etc., né? Se você usa este anticoagulante e teve algum problema, nos procure, porque nós vamos resolver o seu problema, você vai ganhar um dinheiro, entendeu? Então, felizmente, nós não chegamos nesse nível ainda, né? Espero que nunca cheguemos, porque lá eles fazem propaganda de qualquer coisa, porque eu vi de propaganda de medicamento também, né? Dos bons efeitos de medicamentos pesados, né? Na própria televisão, né? Mas no Brasil eu acho que nós temos aí essa intervenção da parte jurídica, né, dos juízes na definição do que é o melhor tratamento ou não o melhor tratamento, né? Eu acho que uma dúvida que preservar a vida, o papel da justiça em garantir direitos ao cidadão é fundamental, né? Mas o juiz nunca pode superar, ele não estuda o que tem de evidência ou o que não tem de evidência de determinados tratamentos, né? E não leva em consideração também, ele está olhando sempre exclusivamente aquele indivíduo, né? Ele não leva em consideração o efeito daquela sua ação no sistema como um todo, né? Então, a judicialização hoje no Brasil gasta mais de R$1 bilhão, né? Entre estados, operadoras, etc., que era um dinheiro que você está retirando do que seria a assistência, né? 1 bilhão ou mais de 1 bilhão até. 1 bilhão foi a última vez que eu vi, que já faz muito tempo, né? Então, ao meu ver, o judiciário tem tentado aprender, né? Tem tido alguns movimentos de interação entre
profissionais da saúde, o próprio Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, no sentido de orientar melhor, de ajudar e criar alguns canais, né, de discussão antes da decisão do juiz, né? Porque muitas vezes essas decisões elas são intermediadas por profissionais de saúde, por médicos, por advogados que são vinculados a interesses ou interesses de um vendedor de remédio ou interesses da própria indústria, né, de medicamentos ou de materiais, né, e gerando aí benefícios questionáveis para os pacientes. Uma outra coisa sobre isso, só, eu acho que assim, se nós tivéssemos um sistema de saúde forte, aonde os protocolos clínicos fossem definidos baseados na evidência científica, né, e não pudesse ser utilizado produtos off-label. Off-label é aquilo que é usar um produto para aquilo que ele não está desenhado, né, ou que não foram aprovados no país ainda, né, como acontece na Grã-Bretanha, na maior parte dos países desenvolvidos, isso não aconteceria no Brasil. Com certeza, né? Legal. Mais alguém quer falar? Bom, Silvio, cara, eu estou muito feliz com o encontro dessa manhã. Ele me traz uma contribuição muito forte para a minha própria visão sobre essa questão da saúde, sobre a questão do sistema, né? Eu tinha mais algumas provocações, uma delas você respondeu, que é a importância dos paramédicos no apoio aos médicos para a melhoria do serviço prestado. Acho que isso tem assim, como o Ulisses comentou, né? Tem alguns pontos aí que gera outras discussões super importantes, né? O valor do trabalho colaborativo, né? Onde os profissionais da saúde trabalham de forma integrada, tendo o paciente, o cliente final, como a referência e como o beneficiário de todo o esforço que nós fazemos, né? Esse encontro ele foi gravado, nós vamos disponibilizar, e aí depois eu vou te ligar, assim, minha cabeça está fervendo com ideias e desdobramentos que a gente pode ter com as abordagens que foram feitas aqui nessa manhã. Eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela oportunidade que a gente teve de gastar um pouquinho desse nosso tempo para ouvir e, sobretudo, daqui para frente, né, refletir sobre várias das questões que foram abordadas, que eu estou seguro de que, se nós trabalharmos esses temas, né, e trouxermos para a nossa realidade, nós poderemos levar uma contribuição muito forte para melhorar o nosso sistema de saúde aqui no Brasil. Assim, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e esteja certo de que você trouxe uma contribuição assim extraordinária para cada um de nós, e mais do que isso, que nós vamos multiplicar o desdobramento desse papo e dessa conversa em outros fóruns e em outras oportunidades. Bom, eu que agradeço a oportunidade e de encontrar aí conhecidos, o Ulisses, e saber das iniciativas aí na área da saúde, muito bom, e poder trocar conhecimento, né? Acho que é muito, muito bom. E eu tenho certeza que cada tema desse dá um curso, dá um curso de pelo menos uns 6 meses. Né? É isso mesmo. Mas eu acho que é importante a gente aprender. E depois eu vou compartilhar com você os textos que eu utilizei. Legal. E o da Commonwealth Fund também, que é um material muito interessante. Tá? Muito importante. Vou pedir só para a Sara passar, tem mais 2 slides. Prontinho.
Eu gosto muito desse cara, né? E ele fala que o progresso ele vem por ajustes e recomeços, né? Esse foi um discurso que ele fez na posse de 2012, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né? Ou seja, discutir, é trazer os temas, é abordar os temas, é implementar as recomendações, é fazer os ajustes nas recomendações e caminhar, né? A gente sabe que alcançar resultados não é um caminho fácil, né? E ele passa por acertos e erros. Na medida em que a gente consegue trabalhar isso de forma estruturada, né? E você, Silvio, trouxe assim muitos insights interessantes, né? Para a gente, né? Especialmente você trabalhar um modelo, né? E ter a capacidade de integrar pessoas. Eu volto àquela questão das nossas crenças, né? Integrar pessoas, integrar competências, integrar conhecimento, isso nos ajuda de uma maneira assim, muito especial, né? E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente tem que superar obstáculos assim que aparentemente podem nos parecer intransponível, né? Então, a gente está preparando para o encontro da próxima semana, trabalhar uma discussão extremamente presente hoje, que trata da questão da superação, né? Como superar os obstáculos que a vida nos traz, né? E a gente vai contar com a participação do Dr. Ricardo. Ricardo, ele é um GO, então, mas é um cara assim super estudioso, tem uma história assim muito bacana, muito legal para compartilhar. Então, ao agradecer a todos, eu quero convidar para o próximo sábado, quem tiver disponibilidade de tempo, e aí nós vamos divulgar isso durante a semana, né? Ouvir um pouco a história do Ricardo e o que ele traz, né? De experiência também na saúde, na vida, e que nos ajude nos encoraje, na verdade, todos os dias a superar e a vencer os obstáculos que a vida nos traz, né? E especialmente, Silvio, eu vou depois te ligar, e assim, eu fiquei ultra positivamente impactado com as nossas conversas, com a nossa discussão, e eu quero depois discutir com você como é que a gente amplia a divulgação desse tema em outros fóruns, porque nós precisamos ampliar essa discussão séria a respeito de como utilizarmos de forma racional e geradora de valor os recursos de saúde que a gente tem hoje. A cada um que nos acompanhou, a nossa gratidão pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês. Acho que a Sara quer fazer uma foto, é isso, Sara? Sim, queria pedir para todos uma pose bem bonita para a gente encerrar essa manhã com uma foto, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Perfeito, pessoal. Obrigada. Legal. Gente, então, uma vez mais, de coração, muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Deus nos acompanhe, nos fortaleça e nos dê força para continuar a nossa caminhada do dia a dia. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada. Tchau.